Olá, queridos amigos, Namastê. Eu sou o professor Alexandre Campelo e venho hoje falar mais uma vez a respeito daquele assunto do qual nós não podemos mais fugir, a política. A política é um assunto divino. Lembremos de Mahatma Gandhi na Índia, o maior político do século XX, político divino do século XX. Aquele que amou a sua terra natal, a Índia, que lutou pela Índia, o maior advogado da Índia no século XX. A política, em mãos erradas, leva nações inteiras ao fundo do poço, à autodestruição. E nós precisamos falar a respeito desse assunto, porque quando falamos a respeito de religião, como o próprio Gandhi nos ensinou, a religião não está separada, não está divorciada da política. Aqueles que acham que a religião nada tem a ver com a política não entendem nada de religião. E, obviamente, quando Gandhi se referia à religião, ele não estava se referindo a dogmas, não estava se referindo a sectarismos, a proselitismos. Ele estava se referindo à etimologia da palavra religião, que vem do latim religare, que significa religar novamente o Deus, o homem a Deus. Lembrando também as palavras de Jesus, quando os fariseus perguntaram a ele, Rabi, quando virá o reino? E Jesus deixou claro, o reino não vem com aparência ostensiva, com aparência, com aparência visível. Ninguém poderá dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. É nesse sentido que Gandhi se refere à religião, dentro de nós. Deus está dentro de nós. E é essa religião, esse religare dentro de nós, que não está divorciado da questão política. Quando verdadeiros estadistas, verdadeiros homens e mulheres de Deus que amam a Deus e que amam a pátria, estão no poder, eles não promovem divisões como temos visto nos dias atuais. Nossos governantes, infelizmente, têm promovido divisões, colocando negros contra brancos e vice-versa, homens e mulheres em guerra, feminismo, machismo, héteros e homossexuais em guerra em vez de em união. Quando vemos um povo dividido, como estamos vendo o Brasil dividido, entrincheirado, uns defendendo o PT, outros defendendo o PSDB, quando em verdade tanto o PT quanto o PSDB e todos os partidos políticos existentes nos dias atuais no Brasil, todos, sem exceção, são partidos socialistas, devemos compreender isso. Todos são socialistas. Peguem, por exemplo, a sigla do PT. PT vem do partido de Hitler, PNSTA, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. PSDB vem do partido de Stalin, o maior genocida russo da história. O partido de Stalin era o PSDR, Partido Social Democrata da Rússia. São siglas que se repetem. Tanto o PT quanto o PSDB são todos eles socialistas. E todos os demais partidos no Brasil hoje, todos, sem exceção, são de esquerda, são todos socialistas. Existe um plano de socialização do mundo. Estamos vendo isso, a chamada Guerra Fria não acabou. Ela apenas terminou no sentido bélico, mas não no sentido intelectual. Estamos vendo essa guerra intelectual sendo travada hoje, bem debaixo de nossos narizes. E o Brasil é o lugar, é a nação em que o mundo inteiro está de olho, porque o Brasil é a terra de Santa Cruz, a terra das profecias de Dom Bosco, do próprio Chico Xavier, a terra onde deve jorrar leite e mel. O país do futuro, que não deve ser mais do futuro, tem de ser do presente, do aqui e agora. E todos estão de olho no Brasil porque o nosso solo é o mais rico do planeta. Já foi dito em relação à água. Nós temos os dois maiores aquíferos do mundo, estão em solo brasileiro. O Alter do Chão e o Guarani. Somente o Guarani, que é o segundo maior aquífero do planeta, tem capacidade para abastecer o Brasil por 2.500 anos.
Somente o Guarani, que é o segundo maior. Em questão de nióbio, nós temos 97 ou 98% do nióbio do planeta, metal que é utilizado hoje para a indústria, para a fabricação de peças de avião, para tornar o aço maleável e várias outras coisas. E, no entanto, o povo brasileiro não tem ideia do que está reservado, por exemplo, o que nós temos de riqueza natural ali naquela região da Amazônia, que chega a 23, provavelmente 23, segundo o nosso general Vilas Boas, o atual comandante do Exército, 23 trilhões de dólares. E o povo brasileiro não sabe disso. Por que o povo não sabe disso? Porque os nossos atuais governantes, de 32 anos para cá, todos os governos civis que tivemos em 32 anos para cá, não falo só de Dilma, de Lula, de Temer, de FHC, de Sarney, todos os governos que tivemos em 32 anos, nenhum deles falou a respeito de nossas riquezas. E a verdade é que o Brasil, de lá para cá, em 32 anos, tem deixado de ser aquela nação poderosa e de um povo que deveria ter orgulho, um orgulho obviamente positivo de sua terra, de sua nação. Estamos perdendo esse orgulho. Nós somos um povo criativo, nós somos um povo inteligente. Tenho vídeos que vocês já assistiram aqui, no qual falo a respeito das invenções do povo brasileiro. Somos criativos, somos inventivos, somos inteligentes. Mas estamos nos deixando levar pelo populismo, por amor a políticos e a partidos, em vez de amor à pátria. O amor à pátria, como já disse, é essencial para que uma nação possa ser forte, para que o Brasil possa ser a nação profetizada por Dom Bosco e pela psicografia do próprio querido Chico Xavier. Não a nação mais do futuro, mas a nação do presente. Devemos tomar cuidado com certas ideologias que nos separam, que nos dividem, que nos colocam entrincheirados. Filhos da mesma mãe terra, da mesma terra chamada Brasil, em guerra uns contra os outros. Devemos estar atentos. Todo político, toda ideologia que promove a divisão não é do bem. Todo estadista, o verdadeiro estadista, promove a união e não a divisão. Brancos e negros, ricos e pobres, héteros e homossexuais, homens e mulheres deveriam estar todos unidos e felizes numa nação próspera e não divididos como estamos hoje. A divisão é maia, é ilusão cósmica. Isso na visão do yoga. Na visão do cristianismo é Satã, é a mesma força de desagregação que divide, é a força do ódio, em vez da força do amor que une, que abraça. Vejam como nós não estamos mais conseguindo isso, nos abraçar de forma sincera, reconhecendo um ao outro como brasileiros. É uma grande mentira o que estão colocando em nossas cabeças por meio da TV, das novelas, da imprensa, uma imprensa corrompida, vendida. Devemos estar mais atentos em relação a isso. Devemos prestar atenção, porque o povo dividido é um povo que não tem força para lutar contra a mentira, contra a corrupção. Um povo que aceita a corrupção, como alguns pseudos filósofos vêm nos falando, que acreditar na honestidade, que existe um partido honesto, que existe um político honesto, é acreditar no Papai Noel, é acreditar no Coelhinho da Páscoa. Queridos, filósofos que dizem isso, filósofos entre aspas, são na verdade sofistas. É claro que hoje no Brasil nós não vemos políticos e partidos que sejam exemplos. Não temos hoje no Brasil, não temos. Essa é a verdade. No entanto, isso não significa que não devemos acreditar mais em ninguém, que devemos pensar que todo cidadão brasileiro é desde a essência corrupto. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não sou corrupto, sou brasileiro, nasci no Brasil, meus pais são brasileiros, meus irmãos são brasileiros.
Eu não sou corrupto. Você é corrupto? Você não é honesto? Você que me assiste? Não creio. Creio que a maioria dos que estão me assistindo são pessoas justas, são pessoas honestas. Se existem desonestos e existem de fato, são uma minoria, é justamente essa minoria que está hoje no poder. É exatamente essa minoria que, por trás de todo o cenário, tem enganado a população brasileira, que pela frente guerreiam entre eles, estão em contínua guerra entre eles, mas por trás, nos bastidores, são amigos. Gostaria de mostrar um vídeo que muitos de vocês com certeza já conhecem, em que Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, questionado no programa Pinga Fogo, fala a respeito do período militar no Brasil. Eu gostaria de mostrar esse vídeo, parar em alguns momentos desse vídeo fazendo comentários a respeito das palavras de Chico Xavier. Venham comigo. Um abraço. Namastê. Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos 7 perguntas de telespectadores no mesmo sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais 7. Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Vemos nessa fala de Chico quanto ele era inspirado, ele sabia o que estava falando. As ideologias da desagregação estão presentes nos dias atuais, graças ao socialismo. Negros e brancos, héteros e homossexuais, homens e mulheres uns contra os outros, uma nação desagregada. Uma nação dividida, entrincheirada, compatriotas contra compatriotas, cada um defendendo políticos ou partidos, em vez de defenderem o Brasil unidos como irmãos. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva, portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação. Falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas,
até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com vigilância. A felicidade química a que Chico se refere é a felicidade baseada na ausência de Deus, a felicidade artificial. E temos de estar atentos para a questão do socialismo, porque Karl Marx, o pai do socialismo, o criador do socialismo, em verdade não era um ateu. Em verdade, quando bem entendido, quando pesquisada a sua vida, a sua biografia, Marx foi um satanista. Em sua obra inacabada, de título Oulanen, ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Chico também fala de estarmos atentos a governos que podemos aceitar com invigilância, ou seja, devemos estar vigilantes, devemos estar atentos. Um povo invigilante, um povo desatento às questões políticas, é um povo facilmente dominado por ideologias satanistas, de ideologias como é, na verdade, o socialismo, o comunismo, que não tem por objetivo verdadeiro o bem-estar das pessoas, que não tem por objetivo autêntico a igualdade entre as pessoas. A história já nos mostrou isso. Ao longo do século XX, todas as nações que adotaram o socialismo, o comunismo, como sistema político, econômico ou como ideologia, sucumbiram. Em holodomores, morte pela fome, em gulags, campos de concentração de trabalho forçado. Todas as nações que aceitaram o socialismo, e o Brasil está neste caminho hoje, descambaram para o caos, para a desordem. As Forças Armadas no Brasil ainda representam a ordem. E é isso que o Chico nos falará mais à frente. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei
e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Creio que fica clara a fala do nosso querido Chico Xavier, a inspiração divina que ele possuía. Ele fala como quem sabe o que está falando, como quem está sendo verdadeiramente inspirado, não como alguém que procura adivinhar alguma coisa. Quando estudamos um pouco a respeito da história do socialismo, da biografia de Karl Marx, da história do socialismo na União Soviética, na Alemanha Oriental, em Cuba. Cuba não é um exemplo para o mundo, não é. Quem já esteve em Cuba sabe disso. Tenho amigos que já estiveram em Cuba. O povo cubano sofre há décadas. Não há saúde para o povo. Não há qualidade de vida para o povo. Afirmar que o problema de Cuba é graças aos Estados Unidos, a qualquer tipo de intervenção econômica americana, não é verdade. Pois o socialismo deveria ser, sim, autossuficiente, mas não o é. Por que o socialismo não é autossuficiente? Porque o objetivo do socialismo, na visão de Karl Marx, o objetivo de Karl Marx e de todos aqueles que vieram depois de Marx, Engels, Gramsci, Antônio Gramsci, a Escola de Frankfurt, todos os que vieram após Karl Marx apenas deram continuidade ao objetivo de Marx, da vingança contra Deus e contra a humanidade. A Venezuela está sofrendo hoje, graças ao socialismo. A Coreia do Norte. Em 1932, a Ucrânia, em apenas um ano, viu seus concidadãos, viu cerca de 7 milhões de ucranianos morrerem de fome, o chamado Holodomor, a morte pela fome ucraniana. Estejamos atentos para que o Brasil não descambe para a desordem, como disse o Chico, que sejamos capazes de apoiar as nossas forças armadas, porque todos os segmentos sociais estão aparelhados. O Congresso, o STF, o Executivo, a nossa imprensa, a mídia de um modo geral, as nossas escolas estão tomadas pela ideologia socialista. As nossas crianças estão sendo doutrinadas por professores socialistas, com visão socialista, eles mesmos, militantes, eles mesmos, doutrinados pelo socialismo, acreditando que o socialismo é algo bonito, é algo positivo, esquecendo o que a história nos mostrou no século XX e o que ela continua a nos mostrar hoje. Olhemos para a Venezuela, olhemos para Cuba, olhemos para a Coreia do Norte. Não há felicidade, não há liberdade, não há crescimento, apenas holodomor e morte. Que o Brasil possa ser a nação do presente, cumprindo as profecias divinas, como a de Dom Bosco, onde possa jorrar leite e mel, que o povo brasileiro esteja atento às suas riquezas espirituais e às suas riquezas materiais,
para que seja uma nação guia de todas as nações irmãs. Um abraço, namastê, paz e bem.